Olá, mulheres! Hoje é um dia especial para todas nós, família Pastor de Santarém, porque nós estamos inaugurando um tempo de gerarmos conteúdo para vocês, mulheres da família Pastor. E hoje nós estamos inaugurando esse quadro, o OmaCast, e hoje nós vamos começar com a nossa pastora Miriam Almeida. Ela é esposa, ela é mãe, ela é avó e ela é a nossa pastora da Paz Church Santarém. Primeiro quero dizer que é uma alegria, um prazer estar aqui para poder compartilhar, né, de tudo que nós já estamos orando, sonhando para esse Paz Woman, que eu creio que vai ser incrível, né? Amém. Nós estamos já há muitos meses orando e reunindo, e planejando e motivando já a nossa equipe pastoral. Sim. E desde o mês de novembro as redes já começaram a fazer cafés, fazer chás com as mulheres, né, chás da tarde, e movimentando para o Paz Woman, que será em março, né? Então eu fico assim eu confesso que me alegra e me emociona, né, de ver o movimento das mulheres nas células se mobilizando, tão comprometidas, né, com a conferência e tão empolgadas, né? Isso que deixa a gente tão feliz de ver que elas estão fazendo assim com tanta alegria, né, com tanta empolgação, movimentando nas suas células, nas suas redes, com as suas amigas. E a gente tem visto até já assim muitas cuidando até da produção dos looks, né, que vão usar, e elas já estão atrás de fazer atrás das compras. Então isso é emocionante, é muito gratificante. Eu sei que já é o resultado de um trabalho em equipe que a gente já vem fazendo até dos anos anteriores, né, e vão ficando lições para cada ano, e as mulheres vão já se animando, e tem sido muito, muito maravilhoso. E toda essa movimentação, a senhora sente que gera expectativa do que vai acontecer na conferência? Sim, com certeza. Todos os anos a gente escolhe um tema, e aí esse tema já vai gerando essa expectativa, e as mulheres começam a mandar mensagens querendo saber as paleta cores, de cores e quem é que vão ser as preletoras, e gera toda uma expectativa realmente do que Deus irá fazer. E cada ano tem sido uma experiência diferente, sobrenatural. E eu creio realmente que o que Deus tem preparado para esse Paz Woman vai ser incrível, porque nós temos já gerado essa expectativa, e nós estamos gerando em oração já, né, no reino espiritual, aquilo que o Senhor irá fazer na vida de cada mulher que vai estar ali, né? Paz Woman 2025. É verdade. E as mulheres, elas são muito intensas em tudo, né? Tudo que a mulher se propõe a fazer, ela abraça com esse lado maternal que nós temos, né? Nós que somos mulheres. Verdade. E eu percebo na vida das mulheres essa intensidade em tudo que faz, né? E aí o tema esse ano vai ser Raízes Curadas. Vai ser o tema da nossa conferência Paz Woman 2025. Aí eu queria saber da senhora como a senhora chegou nesse tema e de que forma ele é importante para você. Então, geralmente eu começo, quando termino um Paz Woman, já começo a orar e buscar em Deus qual que vai ser o próximo tema para o próximo ano. E aí eu vim com algumas sugestões, com 3 sugestões que eu senti muito de Deus que seria muito apropriado para esse ano. E aí eu tenho uma equipe de coordenação, que você faz parte, né, dessa equipe. E aí nessa equipe eu coloquei os 3 temas, e nós escolhemos esse tema, Raízes Curadas, porque eu creio que realmente é um tema que precisa ser trabalhado. E é um tema forte. É um tema forte. Raízes Curadas é bem forte. Que muitas vezes nós podemos cuidar eu vou colocar o exemplo da planta, né? Se você cuida da flor, você cuida das folhas, mas se você não cuidar da raiz, aquela plantinha, ela provavelmente vai morrer. A raiz, ela tem que estar sendo cuidada, ela está sendo regada no solo apropriado para ela poder
então ela crescer e produzir frutos, né? Então as raízes curadas, as raízes saudáveis, as raízes tanto espirituais, emocionais, precisam estar curadas para que nós possamos realmente frutificar e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, como propósito dele para cada uma de nós. Então, eu creio que esse é um tema muito importante que cada uma de nós precisa levar em consideração como estão as nossas raízes. Às vezes a gente pode tentar cuidar muito da aparência, muito do cabelo, muito da pele, muito do corpo. Daquilo que é externo, né? Do que está aparente. Mas muitas vezes precisamos mergulhar nas raízes para olhar como que essas raízes estão. E muitas vezes eu vejo muitas mulheres sofrendo com tantas dores, com tantos traumas, com tantos problemas na sua alma, e cheia de mágoas e de rancores, e tentando superar isso e demonstrar para todo mundo que estão bem numa aparência, numa máscara, usando máscaras, mas muitas vezes lá dentro as raízes realmente precisam ser tratadas. E eu sei que tem muitas mulheres também que nem estão com essas raízes tão machucadas, feridas, amarguradas, mas precisam fortalecer essas raízes, cada uma de nós, né? Fortalecermos as nossas raízes para que nós possamos viver cada dia o chamado, o propósito, aquilo que o Senhor tem para nós, para cada uma de nós. Eu vejo também que fortalecer e até aprofundar, né? Exatamente. Aprofundar no Senhor, né? Para que tudo fique completo, né, na nossa vida. Porque também eu percebo que muitas vezes a gente quer os resultados na nossa vida, mas a gente não busca, né? A gente quer muitos frutos, quer que as coisas aconteçam, mas quantas vezes a gente não faz, né, esse sondar como está a nossa raiz, como está o nosso tempo de conhecer, de mergulhar no Senhor. E eu acredito que esse tema vai impactar muito as nossas vidas, né? Amém. E quando a gente fala sobre raízes curadas, a senhora acredita que esse tema, raízes curadas, ele tem um âmbito apenas emocional, ou a senhora acredita que é espiritual também, que pode ser espiritual? Eu acredito que existe o âmbito espiritual e o emocional, os dois, né? Houve uma época que a humanidade era muito na idade das trevas, né? Digamos assim. Depois o homem passou a achar que ele era, na verdade, depois Deus, né? Achando que tudo era culpa de Deus, tudo era Deus, tudo era Deus. E aí veio outra fase que é o humanismo, né? Que o homem começa a pensar que ele é capaz de se autocurar, de se autoproteger, de se auto. E eu vejo que tem o equilíbrio. E é difícil de achar esse equilíbrio. Nós cristãos entendemos que existe o lado espiritual, existe o lado físico, o lado emocional, o lado que Deus cuida e o lado que eu cuido, né? Eu não posso, como no humanismo, achar que eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu dou conta e eu vou resolver tudo na minha vida. Mas também eu não posso jogar tudo para Deus e achar que tudo é culpa de Deus, né? E que Deus vai me ajudar a resolver as minhas demandas da minha alma, as minhas emoções. Não, eu creio que eu tenho aprendido isso, que nós precisamos achar o equilíbrio entre aquilo que é Deus que faz, o lado emocional, aliás, o espiritual, né, que é com Deus, e me aprofundando em Deus, mergulhando na palavra, a oração, mas também existe o lado emocional, que eu preciso estar blindando as minhas emoções, cuidando, tomando posse daquilo que a Bíblia diz sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito na minha vida, que é a mansidão, que é a paz, que é a longanimidade. Então, existe sim, precisamos encontrar como mulheres, que é um grande desafio para cada um de nós, esse equilíbrio entre o que é espiritual e o que é emocional, né? E até aprender a reconhecer, né? Exatamente. Porque, como a senhora citou, é muito mais comum a gente apontar para o espiritual
E esquecer, né, que o nosso lado emocional também ele é forte na gente. Exatamente. Né? Deus nos fez fortes, né? Deus nos deu. O ser humano, mesmo aquele que não tem Deus, ele tem na sua essência, Deus já nos criou com, por exemplo, uma coisa que traz muita cura no lado emocional, que muitas pessoas não sabem, mas eu tenho aprendido isso. Por exemplo, quando você dorme, no seu sono, Deus está restaurando muita coisa ali no seu cérebro. O seu próprio, eu falo Deus porque é Deus que fez, né? Deus, mas o próprio cérebro humano, ele já vai curando muitas coisas, dores. Você vê que às vezes você está tão mal com algo, tão triste, então você dorme e acorda tão melhor. Isso é uma coisa que Deus já nos fez, né? Eu acho que eu não entendo muito, mas acho que é o sistema parasimpático, né? Da parte do cérebro que cuida disso. Mas existe aquelas situações que é realmente com Deus, que você sabe que é resultado de pecados, são coisas na sua vida que precisam ser consertadas, confessadas muitas vezes, coisas na sua vida que você precisa buscar um apoio espiritual e muitas vezes com um pastor, um líder da sua confiança para lhe ajudar naquele propósito de lhe ajudar naquela cura, né? Então, sim, realmente eu vejo que temos que ter muito cuidado e saber diferenciar, né, o que é emocional e espiritual. E às vezes as coisas se misturam, né? Tem momentos que o espiritual e o emocional estão muito ligados ali, muito juntos, e você precisa buscar realmente se analisar, cuidar do seu coração, e para você ter uma direção de Deus do que você precisa fazer. Não é uma coisa tão simples, né? Quando se trata de curar as raízes, curar aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, aquilo que... Mas não é simples, e eu vejo que quando tem amargura, ódio no coração, falta de perdão, então possivelmente já ali se instalou algo espiritual, já se instalou ali, né? Então, enquanto não houver realmente esse perdão, esse liberar, né, tirar aqueles ressentimentos, as mágoas do coração, então não tem como ter raízes curadas em Deus. Né? Então nosso desafio vai ser esse, né? Encontrarmos um equilíbrio entre o que é emocional na nossa vida e o que é espiritual. E eu acredito que é possível a gente encontrar, né, pastora? Sim. Esse ponto de equilíbrio. A gente tem que ter sensibilidade conosco mesmo, né? A gente também precisa ter resiliência com o Senhor, né? Com o nosso Deus. Sim. E eu acredito que a gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio. Eu creio que no nosso tempo com Deus é o momento que... um momento chave, talvez. É um momento chave, por isso que é tão importante. Porque você ali, na presença de Deus, você mergulha. Sim. E o Espírito Santo vai te mostrando, né? Quantas vezes você acha que está tudo bem na sua vida e você se prostra diante de Deus, ali no teu momento de oração, de comunhão com Deus, e Ele começa a te mostrar: olha, Miriam, você precisa consertar isso, você tratou seu marido assim, você falou assim. E aí o Espírito Santo vai nos mostrando as nossas demandas emocionais, espirituais. Eu creio que na presença de Deus nós vamos ter essa cura. Eu sou muito, muito a favor, né, de tratamento com os médicos, e eu já precisei algumas vezes, né? Não tenho problema de falar isso, né? Com psicólogo, com médicos, psiquiatras. Eu não vejo biblicamente nada que é contra ou que mostre que isso é falta de fé, que é falta de espiritualidade. Eu vejo que existe ainda muita gente sofrendo e chega num nível tão terrível nessas questões porque tem dificuldade de procurar ajuda, né? E vai fechando o coração e não procura, e fica anos e anos e anos sofrendo. E piora, né, o quadro. E vai piorando o quadro, e muitas vezes tudo pela religiosidade, né? Aquele espírito de religiosidade que a pessoa acha que
Se ela for procurar um médico, ela não está sendo tão espiritual, ela não está tendo fé, ela está sendo uma pessoa... Muita gente até fala assim, isso é pra gente fraca, né? Então, então assim... São muito... vários os julgamentos, sim, né? Quando a gente fala sobre esse tema. Exatamente. Então, eu não sou contra, né? Eu sou super a favor. E quando eu vejo casos, né? Eu digo sempre, cada caso é um caso. E eu indico, né? Vai procurar um médico. Se está te afetando, se está atrapalhando o seu sono, você não está conseguindo dormir, você anda nervoso, estressado, né? E tá visivelmente você sabe que você não está bem, procura ajuda médica. Sim. Porém, é comprovado até pelos próprios médicos que quando você tem Deus na história, a resposta é muito rápida, né? Que a cura. A conexão com Deus. E os próprios médicos cientistas têm reconhecido isso, né? Porque o que muita gente não entende, a gente estava falando das raízes curadas, mas as raízes doentes elas levam a ter problemas neurológicos, problemas mentais e em várias áreas, né? Até gastrites, né? Problemas no coração, tudo isso vai de resultado de pessoas com as suas raízes doentes. E a gente vê muita gente que tem dificuldade de procurar. Se ela tiver com problema no coração, ela procura o cardiologista. Se ela tiver com outro problema no rim, ela procura aquele médico especialista. Sim. Mas se ela tiver com problema mental, ou com estresse, com ansiedade, com depressão, ela tem dificuldade de entender que o cérebro também adoece, como qualquer parte do corpo humano. E precisa de tratamento como qualquer outra parte do corpo. Precisa às vezes de remédio. Então ele acha que adoecer do coração não é falta de espiritualidade, do rim não é falta de espiritualidade, mas do cérebro é falta de espiritualidade. É porque eu vejo que a alma é muito ligada ao espiritual, né? Então as pessoas têm esse julgamento. Mas eu sou muito a favor, né? Que procure a ajuda médica, mas sempre lembrando que é o a Senhor cura completa vem de Deus, né? A cura, a restauração. Eu creio mesmo que Deus pode restaurar e curar completamente qualquer tipo de doença. Não só as problemas do corpo, mas da mente também, né? Do cérebro, que é parte do corpo. Inclui o corpo humano. Inclui, exatamente. É verdade. Pastora, falando assim, eu vejo que a senhora tem tanta autoridade para falar sobre isso, né? E aí eu pergunto para a senhora teria alguma experiência pessoal para contar aqui para a gente sobre esse tema raízes curadas, algo que a senhora já viveu? Até como uma forma de testemunhar, né, para todas nós. Sim. Eu vejo que quando nós olhamos para a nossa vida, até para a palavra de Deus em muitas circunstâncias, a gente vê que o diabo, eu não vou atribuir tudo a ele não, tem a nossa parte, né? Mas e é tão bom quando a gente reconhece. Exatamente. Mas o diabo, ele é especialista em pegar coisas pequenas e transformar em coisas, em males grandiosos na mente do ser humano. Entendi. Então uma coisa que o diabo, muitas pessoas podem até usar aquilo como não foi tão pesado para ele, mas para outro foi uma situação que causou tanto dano. Então na minha história eu tive assim, eu não gosto muito de citar algumas coisas para não machucar ninguém, né? Sim. Mas passei por muitos problemas de rejeição e vindo a minha família, nós passamos muita escassez, né? Por muitos períodos na nossa vida, eu posso dizer assim, passamos fome, de não ter roupas, de não viver uma vida muito... Então isso gerou... A sua família origem, a minha origem, dos meus pais, isso. Então isso gerou em mim um complexo de inferioridade, sabe, muito grande. Então quando eu fui para a escola, e no meu ensino médio, no meu ensino fundamental até, eu tinha muito problema de complexo de inferioridade e timidez. Eu tinha uma timidez, então, né? Eu tinha uma timidez que era paralisante, né? Eu tinha vergonha de tudo, né? Eu sempre conto uma história que as pessoas até riem, né? Quando eu
falo que eu com 15 anos, 16 anos, eu ia para o ponto de ônibus e muitas vezes o ônibus passava várias vezes e eu não tinha coragem de dar o sinal com a minha mão para o ônibus parar, porque eu pensava assim, o ônibus não vai parar e todo mundo vai rir de mim, eu vou passar vergonha, não tinha ninguém. A mente começa a imaginar várias coisas. O diabo, ele amplia as coisas, né? Então, é como a senhora começou aqui. Exatamente. Uma coisa que é tão pequena, mas o diabo, ele vai trabalhando na tua mente, e foi o que aconteceu comigo, né? Da minha origem e tal, eu me sentia inferior, me sentia incapaz, eu me sentia pequena demais, e o diabo vai agindo dessa forma, né? Então foi um processo muito grande na minha vida para eu começar a falar publicamente, para eu começar a pregar, né? Eu louvo a Deus tanto pelas pessoas que me ajudaram nesse processo, né? E eu estou no processo, né? Todos nós, eu creio que a gente vai estar nesse processo até Jesus voltar, né? De cura, de restauração, de transformação, de crescimento, de maturidade. Mas uma das coisas que eu posso dizer é que realmente Jesus me curou desse complexo de inferioridade tão grande que eu tinha, né? De estar nos lugares e me sentir a pior ali, né? De me sentir tão horrível, tão feia. Não sei como que eu me achava feia, né? Linda desse jeito, você achando que eu poderia me achar feia, né? Hoje tudo mudou, né? Eu me achava mais feia, mais burra, mais... e hoje eu me acho tão inteligente, tão sábia. Eu recebo, Senhor, essa sabedoria. Tudo mudou. Tudo vai... É um processo. Você... É aquilo que eu falei, tem aquilo que é Deus que faz, mas tem aquilo que é você que tem que começar a se olhar e falar, não, eu sou a imagem de Deus, eu sou filha de Deus, quando eu sou especial, eu sou preciosa, né, exatamente. Entendi. E quando ainda vem às vezes momentos que eu falo, será que eu vou dar conta? Aí eu olho assim, mas eu já fiz tanto até aqui, por que eu não daria conta? E o inimigo, ele trabalha nas nossas mentes, ele coloca interrogações, ele coloca medo, ele coloca... Se você não ficar atento, o inimigo volta e você volta lá para aquela pessoa lá do passado, né? Aqueles mesmos medos, aqueles mesmos traumas, né? Que você tem que ficar todo dia declarando na sua vida quem você é em Cristo, a sua identidade, o que Ele faz na sua vida. Olha, já pega essa dica, mulheres, declaração. Exatamente. Ficar declarando na nossa vida quem nós somos. Relembrar. Né? Relembrar a palavra de Deus. Exatamente, né? o que a Bíblia diz que nós somos. Sim. Quem a Bíblia diz que nós somos. É verdade. Então isso é um processo, porque muitas vezes nós ouvimos tanto na nossa infância, você não presta pra nada, você não vai dar conta, você é pobre, você é isso, você... E essas frases, vai ouvindo... Elas ferem a nossa identidade. Elas ferem a identidade da pessoa. E a nossa mente, a nossa alma recebe aquilo como uma verdade. Então, é como se fossem couraças, né? Que você vai ter que ir arrancando da sua mente, se posicionando, declarando quem você é. E às vezes muitas vezes eu vejo pessoas que já superaram coisas tão grandes na sua vida, mas com uma coisa, é igual lá como a gente vê na história do profeta Elias, né, que já tinha enfrentado os profetas de Baal e tal, e aí de repente ele estava numa caverna com medo da Jezabel. Ele já tinha visto o poder de Deus se manifestando. Então, ele já era um homem de experiências, né, tão forte com Deus. Sim. Mas uma coisa que eu vejo também, o que acontece é que às vezes a pessoa luta e chega uma hora que ela está cansada. Então o que eu vejo que Elias naquele momento ele estava cansado, ele precisava ficar lá naquela caverna, ser cuidado por Deus. Deus mandou ele dormir, Deus deu alimento para ele, primeiro na árvore lá do zimbro, né? Sim. Depois na caverna, dormir e se fortalecer novamente, né? Refazer suas forças, e aí depois ele volta de novo a ser aquele grande profeta. Então, também olhando para o lado das raízes curadas, nem sempre é porque a pessoa está com mágoas ou ainda presa lá no passado. Às vezes ela está... Eu agora tive recentemente, né? Ano passado fui diagnosticada com burnout. E era o resultado de anos, né, de muita pressão. Você vai aguentando ali
muita Sim. pressão, você se cobra muito, né? Muitas vezes nós nos cobramos muito, nós somos perfeccionistas, nós somos detalhistas, mulher, Sim, né? Sabe como mulheres são assim. Quer, A grande maioria exato, a gente se cobra quer dar demais, conta a de gente quer dar conta de tudo, a gente se importa com todo mundo, menos conosco. É verdade. E vai aguentando pressão. Imagina um corpo que está todo o tempo ali embaixo de pressão. Uma hora ele vai dar problema. É verdade. Então, Deus é tão bom que ele faz o nosso cérebro nos parar. E foi isso que Deus fez comigo, né? Ei, peraí, você vai parar. Você vai descansar. Deus tão e maravilhoso. o médico falou, você vai precisar 3 meses, ficar só descansando. Então, é o cérebro que é muito inteligente, porque Deus fez dessa forma, né? Então, eu não vi isso como algo tão terrível. Eu vi assim, Deus, tá bom, no momento é difícil, mas amém, o Senhor está me permitindo, tudo, então eu vou parar, eu vou obedecer, eu vou me cuidar e vou rever aqui onde é que eu estou falhando, o que é que eu preciso diminuir. Corrigir, né? Exatamente, e aí me renovar em Deus para continuar. Eu sei que Deus ainda tem muito para fazer na minha vida através de mim. Então eu preciso saber aprender a me cuidar, né? Sim. Cada uma de nós, mulheres, nós temos as nossas tarefas, os nossos desafios. Você tem, a nossa rotina, as mulheres que estão nos assistindo, todas nós temos os nossos desafios. Mas é uma coisa que eu tenho aprendido, peço graça de Deus para me ajudar. Eu vejo assim, Deus me deu isso aqui, né? O que está na minha mão, isso aqui é para eu fazer. Mas vão aparecer muitas outras coisas que vão tentar me atrair, né? Entendi. Olha, vem para cá, faz isso, mas não é o que Deus está me pedindo. O que Deus está me pedindo é isso aqui. Entendi. Então, como se fosse uma bandeja de propostas, sim, né? Exatamente. E se a gente não identifica qual é o que Deus quer que a gente faça. Exatamente. Então hoje eu, Miriam, tenho decidido a viver isso aqui, o que Deus me deu. Isso aqui eu vou abrir mão, eu vou deixar, embora muitas vezes é gostoso, dá prazer, mas não é o que Deus tem para mim nesse momento. Então o que Deus tem para mim hoje é isso aqui, é o que eu quero me dedicar para fazer com amor, com zelo. É o que Deus está me confiando, a minha família, o meu ministério e as outras coisas. Eu vou deixando, né? E se quando der, a gente vai, né? Entendi. Faz e tal. Mas eu quero priorizar para o meu bem, o que Deus me deu, né? Para que eu não venha a ter novos processos, né? De enfermidade, de ter que parar. E até ser surpreendida, né? Por algo que a senhora não estava esperando. Exatamente. E eu vejo também que isso requer muita sabedoria, né, pastor? Para chegar nesse ponto de identificar o que é prioridade, eu vejo que precisa ter muita sabedoria e humildade também. Sim. Né? Porque o nosso ego também vai trabalhar contra, né? Não, como que eu vou rejeitar essa porta? Como que eu vou dizer não para isso? E aí eu vejo que entra a humildade, né? E a mulher que é sábia, ela vai escolher, né? Dizer não para se cuidar e para fazer, principalmente como a senhora disse, né? O que é a prioridade de Deus. Então, e essa sabedoria e humildade que você fala, ela vem de raízes curadas. Vem, né? Porque se você tá com suas raízes doentes, você vai ficar se comparando, você vai ficar invejando, você vai querer ficar, né? Tipo, sempre... fulana tá fazendo, sim, ela foi, eu não. Ela foi, ela tá fazendo, eu não consigo, eu não tô fazendo. Não, ela é ela e eu sou eu, entendeu? Ela tá vivendo a vida dela, a fulano, sim, e eu tô vivendo a minha. Hoje existe muito isso, né? Nas redes sociais, né? Muita comparação, mas se as minhas raízes estão em Deus, eu sei que eu tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, só isso aqui, né? Sim. Ele colocou na minha mão para eu cuidar. Eu tô fazendo, tô me esforçando, tô dando o meu melhor. Então, o que mais me importa é isso, né? Entendi. Que adianta receber o aplauso do mundo, o aplauso das pessoas, se eu não estou fazendo a vontade daquele que me chamou, né? Aquele que me escolheu. Eu falo que fazer a vontade de Deus não é só cantar belas canções e falar, Senhor, eu me rendo, eu estou aqui para fazer o teu querer, faz o teu querer em mim, mas muitas vezes eu
tô tão querendo tantas coisas, né? E a minha vontade, o meu desejo e a minha carne. E eu tô cantando, mas de fato eu não tô fazendo o querer de Deus. Eu quero isso para minha vida, cada dia, né? Fazer o querer de Deus, aquilo que Ele confiou. E eu creio que as raízes curadas, elas nos levam para isso. Né? Amém. Glória a Deus. E pastora, esse tema Raízes Curadas, ele vai ter um versículo bíblico que vai ser chave para a conferência? Sim. Geralmente nós, nos anos anteriores, não tínhamos nenhum versículo, mas esse ano nós escolhemos, que é Colossenses capítulo 2, versículo 7. Uau. E ele fala assim... Colossenses 2, 7. Vai ser o versículo chave da conferência Paz Woman. Ele fala assim: arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fortes ensinados, abundando em ação de graças. Mas eu gosto de uma outra versão, da linguagem de hoje. Eu acho que é a linguagem de hoje. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Mas fala nessa linguagem de hoje, fala a palavra aqui, ó, estejam enraizados nele. As nossas raízes nele, né? Estejam enraizados nele. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Olha só que profundo. Muito profundo. Como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Se nós estivermos com as nossas raízes em Deus, nós vamos tornar cada vez mais fortes na nossa fé e vamos ter muitos motivos para glorificar a Deus, para dar graças a Deus, né? É um texto versículo poderoso, muito poderoso, que coube tão bem com esse tema Raízes Curadas. Eu gostei muito dele, que ele aponta a solução, né? Nós precisamos estar arraigados no Senhor, enraizadas nele, né? Exatamente. Ele vai ser tudo para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui. E as mulheres, pastora, é a nossa próxima pergunta. Elas passam na sua vida por muitos desafios, né? Sim. O desafio do casamento, da maternidade, da faculdade, do trabalho, do conciliar o tempo com isso tudo. Então eu vejo que a gente sempre vai ter muitos desafios, né? E com esses desafios podem vir algumas dores. E aí eu lhe pergunto, existe alguma forma da mulher se autoproteger para não ter as suas raízes doentes? Dentro desse mundo de desafio. E desse desafio a gente pode passar por alguma dor, como no casamento, na maternidade. E vai existir alguma forma da gente se autoproteger para nossas raízes não ficarem doentes? Então, a mulher realmente é um ser humano incrível, né? Precisamos ser Deus estudadas. fez as mulheres. É incrível, realmente. Olha, no mês a mulher muda hormônio, baixa, desce, não sei o que e tal. Fisiologicamente já é uma história, já né? É uma história. Muda o humor, um dia ela tá chorando, outro dia ela tá estressada, no outro dia E até nós mesmas, mulheres, às vezes meu Deus, por que eu tô chorando? Não sei. É verdade. A mulher é um ser sobrenatural. Os homens são heróis, né? Por conviverem com verdade. E além disso, a gente, assim, com cuidado eu falo isso, mas a gente veio de uma cultura muito machista, né? Assim, eu não sou feminista, Deus me livre, né? Mas a senhora é feminina. Eu sou feminina. Mas a gente sabe que houve muito no passado, e ainda acontece muito, infelizmente, né? Mas filhos que são abandonados pelos pais, são filhas até que são até estupradas pelos próprios pais. A paternidade é uma falha muito grande que afeta muitas mulheres, né? Desde a infância já vai causando danos, e aí a menina chega na adolescência, se frustra já cedo com o namorado, porque ela tem uma carência emocional que ela quer suprir, que não foi suprida em casa pelo pai. Aí ela vai em busca disso, ela se fere de novo e muitas vezes isso vai deixando tantas dores. Aí entra num casamento muitas vezes
com um marido abusivo. Eu ouço, né, histórias de tantas mulheres que eu falo assim, meu Deus, essas mulheres são fortes demais. E aí às vezes ainda cria um filho com tanto amor, com tanto carinho, e aquele filho cresce e se torna uma dor de cabeça para a mãe, e não respeita, e eu falo, meu Deus, que pelas influências de amizades, e então realmente a mulher ela passa por muitas fases, por muitas dores, graças a Deus que Jesus entra na nossa história, né, e nos ajuda nas nossas dores. Eu não posso dizer assim que não vamos passar por sofrimentos. Houve muito tempo um tipo de evangelho que era pregado, que eu não concordo com esse tipo de evangelho, que é tudo você pode, tudo você dá conta, tudo você, sabe, nada na sua vida vai dar errado, se você aceitar Jesus, sua vida se torna um mar de rosas, e não é bem assim, né? Todos nós passamos, nós estamos num mundo caído, né? Eu lembro agora que o próprio Jesus falou, né? Exatamente. No mundo vocês terão aflições. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, né? Tenham bom ânimo. Então a diferença é que nós temos para quem correr. É verdade. E nos lançar, correr e recorrer. E nos lançar nos braços dele. Então nós vamos passar por dores, isso, não tem como, né? A nossa história, se você for olhar desde a sua infância, quantas dores você já passou, quantas coisas, né, que te marcaram, que te feriram. Sim. Agora, deixar isso permanecer nas tuas raízes e te afetar de uma forma que vai te paralisar, que vai atrapalhar a tua vida, atrapalhar os teus sonhos e os sonhos de Deus para você. E até paralisar, né? Exatamente, te paralisar. Então isso aí já é uma outra questão, né? A gente passa por dores e não tem como nós nos protegermos, nos blindarmos. Eu não vou passar. A fé, eu estou protegida aqui, nada vai acontecer. Isso é uma ilusão. Nós estamos num mundo caído. Um mundo onde tem enfermidades, mas nós temos... existir perdas, né? Vão existir perdas, separação, exatamente, tanta coisa, tantas dores que as pessoas até muitas vezes não é conosco, mas com pessoas perto de nós que nos atingem também, né? Sim. Porque nós temos os nossos sentimentos, então acaba refletindo em nós essas dores também. Agora a Bíblia fala, né, que quando o Salmo fala, né, aquela árvore que está plantada junto às águas, né, no devido tempo ela vai dar o seu fruto, a sua folhagem não murcha. Essa folhagem não murcha quer dizer o quê? Raízes curadas. Que se a raiz está saudável, está mergulhada na presença de Deus, está recebendo dos nutrientes, né, da presença de Deus, está recebendo vida, então as folhas dela não vão murchar. Ela pode até passar pelas dores, mas ela tem a presença de Deus que fortalece, que renova, e Deus dá o escape em toda e qualquer situação. Amém. Então essa seria uma forma de autoproteção, né? Nós estarmos no Senhor. Se fortalecendo nele. Com as nossas raízes mergulhadas. Buscando dele. Buscando na fonte. Na fonte que é Jesus. Amém. Glória a Deus. E mais uma pergunta aqui. Tá tão legal nessa conversa. Estou aqui aprendendo tanto com a nossa pastora. E eu acredito que vai abençoar mais e mais a sua vida. Você que está aí assistindo em nome de Jesus. De que forma, pastora Miriam, uma mulher poderá usar a sua fé em Deus para ter suas raízes curadas? Nós que somos mulheres, a gente gosta muito de receita, né? Sim. E de que forma a senhora poderia deixar aqui pra gente uma mulher, ela poderá usar a sua fé, a fé que ela tem, que todas nós temos, né? Para ter suas raízes curadas? Amém. Eu creio realmente que sem fé, a própria Bíblia já diz, né? Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então acabei de falar, nós vivemos num mundo que tem tribulações, tem problemas, temos dificuldades, mas vamos ver na Bíblia muitos exemplos de mulheres que eram cheias de fé, como Esther, por exemplo, que num momento quando todo o seu povo estava diante da morte, ameaçado pela morte, ela
se coloca numa posição de fé, embora a Bíblia não cita essa palavra lá, nem fala, né, que ela estava buscando a Deus nem nada, mas a Bíblia deixa muito claro que ela levanta um jejum, ela, todas as suas servas, isso é o que? Um ato de fé. E ela se coloca numa posição ali de intercessora pelo seu povo, arriscando até a própria vida para que o povo dela fosse salvo. Naquele momento ela não sabia o que ia acontecer. Naquele momento ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela se posicionou. E eu acredito que na alma dela ela estava muito angustiada, muito aflita, preocupada, né, com o que viria a acontecer com todo o seu povo. Ela não tinha uma convicção, eu vou jejuar e tudo vai mudar, e ela não sabia realmente. E nem sabia se o rei iria aceitar que ela entrasse na sua presença. Porque se o rei não aceitasse, naquele momento ela poderia ser morta. Mas o rei estende o favor dele, né, o cetro para ela, e ela entra corajosamente ali, numa atitude de fé, embora por dentro talvez ela estivesse tremendo, né? Eu imagino que dentro... O medo que ela devia estar sentindo. Por dentro ela era uma mulher, como qualquer uma de nós, né? Mas por dentro talvez estava lá em temor e tremor, mas ela foi ousada. Então, nós temos os nossos momentos de dificuldade, de lutas, mas precisamos lembrar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Ele pode mover, ele pode trazer cura nas raízes, na alma, no tudo. E é o que nós estamos crendo para essa conferência, né? Amém. Nós cremos que realmente, como um ato de fé ali, inclusive nós vamos ter um momento que vai ser divulgado melhor, mas vamos ter uma tarde profética, né? Olha aí, já prepare seu coração para essa tarde. Exatamente, vamos falar mais depois, só um spoiler aqui. Só um spoiler. Então eu creio que Deus vai deixar trazer esse gostinho para elas. Eu creio que Deus vai trazer muita cura. Nós não podemos ser essas mulheres, embora é uma linha fina aqui. Eu tenho que entender que eu sou ser humano, eu preciso me cuidar, eu preciso descansar, preciso cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha alimentação. Tudo isso faz parte de ter uma boa saúde mental, né? De ter até as raízes, inclui essa parte também, né, do nosso corpo. Eu não vou estar bem se fisicamente eu estiver mal, né? Então inclui tudo isso, mas porque nós somos um ser triuno, exatamente, né? A gente habita corpo, alma e espírito. Temos a alma, mas somos um espírito. Exatamente. Então é um conjunto aí. Então eu não posso ser negligente e dizer assim, não, tudo é espiritual. Não. Eu tenho que entender que tem a minha parte, eu preciso me cuidar, eu preciso me posicionar, eu preciso mergulhar em mim para me conhecer e saber aonde eu estou falhando, aonde eu preciso melhorar. E aí eu vou para a palavra de Deus, né? Eu vou para a palavra, vou para a oração, me posicionar e tomar posse, como eu falei antes, e declarar a palavra na minha vida. Então aí é a fé. Quando eu estou declarando a palavra, eu estou profetizando, declarando a minha fé. Eu estou declarando quem eu sou em Cristo Jesus. Eu estou declarando a minha vitória, ou a vitória das pessoas que eu amo, através da minha fé. Então, e exatamente isso aí, agindo pela fé, para que as nossas raízes estejam curadas, né? Exatamente. A atitude que Esther teve de interceder pelo primeiro Deus, né, no jejum que ela se propôs a fazer. A nossa atitude de buscarmos ao Senhor na palavra, isso tudo vai exercitando a nossa fé, né? Para caminharmos para as raízes curadas. E a própria palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Então, eu vejo assim, tudo as duas coisas caminham juntas. Tá falando aqui muito libertador para nós, né? Eu vejo assim que o fato de reconhecermos que nós temos as nossas limitações, né? E não tem problema buscar ajuda, né? E isso é muito libertador. E principalmente para esse tempo que a gente está vivendo, né? De tanta coisa acontecendo. Sim. E também houve um tempo assim de muito empoderamento. Você pode, você dá conta, você vai e tal. Seja o que você quiser. E aquela coisa assim. Faça o que você quiser. Exatamente. E até as mulheres... Sendo que, na verdade, nós temos as nossas limitações. Exatamente. Né? Até as mulheres cristãs, muitas vezes, entraram nesse... Caíram, né? Eu dou conta da minha casa, do trabalho, do marido, e faço faculdade, não sei o quê, vai. E aí,
estão estressadas. Quantas adoeceram, Os filhos vão sofrendo junto, né? Os filhos, a família vai afetando o casamento, porque elas querem dar conta de tantas coisas. É verdade. Eu acho que está na hora de parar, de se acalmar, de ver o que realmente Deus quer para você, né? Para cada uma de nós. E viver o propósito de Deus. Eu falo muito sobre o propósito, porque o que adianta passar por essa vida e perder a vida de um jeito que não valeu a pena? É verdade. Então a gente tem que descobrir o que é o propósito de Deus, o que Ele tem para mim, meu chamado, e cumprir. Olha que lindo. Com graça, com sabedoria, o que Deus tem para mim. Descobrir esse propósito e caminhar para Ele, né? Exatamente. Para viver o propósito que Deus tem para nós, né? Exatamente. Pastor, então, a gente até aqui, a gente está falando muito sobre raízes curadas, que é o tema da nossa conferência. Aí eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade aqui para a senhora falar um pouco sobre as nossas preletoras também, né? Sim. Quem vão ser esse ano as nossas preletoras? A senhora poderia já explicar para todas nós, né? Contar para quem vão ser as preletoras desse ano. A nossa pastora Rebeca Rubik, Sim, né? Que todos que nós é a nossa conhecemos. É uma mulher tão admirável, sempre nas suas ministrações, né? Fala de forma tão profunda, com tanta graça de Deus e com tanta unção do Espírito Santo, né? No ano passado eu lembro que ela ministrou e no final da palavra, assim, tantas mulheres sendo tocadas, né? Decidindo perdoar pessoas e sendo ministradas pelo Espírito Santo. Realmente é algo muito profundo, muito maravilhoso através da vida dela. A nossa outra preletora sou eu, né? Pela graça de Deus. Miriam Almeida. Miriam Almeida. Essa que vos fala. Exatamente. Que vai acrescentar tanto pra gente. Amém. Em nome de Jesus. Eu estou sim, orando para Deus me usar. Amém. E vamos ter a pastora Cláudia Andrade, que é de lá de Maceió. E ela vai estar conosco. Igreja Renovada, uma mulher de Deus. Ela é pastora, psicóloga e neurocientista, escritora, mãe, avó também. Que lindo. E tem que tem muita autoridade para falar sobre esse tema. Tem muita autoridade para falar sobre esse tema. Dela. É uma mulher de Deus, né? Você pode olhar lá no seu Instagram. Cláudia Andrade, pode começar a seguir lá, essa pastora tão preciosa. Você vai aprender muito com ela, com certeza. E vamos ter a Ana Nóbrega, né? Nossa irmã querida, que vai estar ministrando. Eu tenho, assim, muitas referências maravilhosas sobre ela, da mulher de Deus que ela é, a unção de Deus, a graça de Deus, a simplicidade, a humildade que tem na vida dela. Então, a gente está com a expectativa lá em cima. Né? Essas preletoras prometem, né? E muitas coisas aí que vão acontecer novas, no decorrer, né, da programação. Exatamente. E que a gente ainda vai deixar para vocês, né, pelas nossas redes sociais. Então fiquem ligadas, mulheres, no Instagram da nossa igreja, que lá vocês vão ter todas as informações. A nossa equipe de mídia já está trabalhando, né, para que todas as mulheres fiquem muito bem informadas em relação a tudo que vai acontecer. E para a gente finalizar, eu espero que elas digam né, pastora? Para a gente finalizar, queria que a senhora deixasse uma mensagem final para todas nós sobre esse tema, raízes curadas, né? Que mensagem a senhora pode deixar para quem está nos assistindo sobre esse tema, raízes curadas? Qual é a expectativa que elas podem já ir gerando no coração delas? O que a gente já pode começar a fazer para se preparar para viver, né, o nosso tema da Paz Woman 2025, raízes curadas. Então, que mensagem final a senhora deixaria para todas nós? Eu creio que o nosso Pai, nosso Deus, Pai amoroso, Ele é o maior interessado, né, em nos curar. Ele tem um grande amor por cada uma de nós e nós somos tão preciosas para Ele. Somos filhas preciosas, né, amadas. E eu vejo que o que eu quero dizer para você, a primeira coisa que você precisa fazer para você ter as suas raízes curadas é pedir, é buscar, é reconhecer que você precisa. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar
para o outro, para o próximo, e achar ele precisa, ela precisa, mas eu estou bem. E na verdade todas nós temos coisas nas nossas vidas que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos permitir que o Espírito Santo entre lá no nosso coração, na nossa alma e trabalhe em nós. Então, a mensagem que eu já quero deixar para você começar já a orar, Espírito Santo, nessa conferência, que o Senhor venha trabalhar em mim, que o Senhor venha curar o meu coração, que o Senhor venha trabalhar na minha alma, que o Senhor venha ministrar naquilo que o Senhor deseja fazer no meu coração, na minha vida, para que eu me torne uma mãe melhor, uma esposa, uma discipuladora, uma líder, uma filha melhor, uma serva do Senhor, uma pessoa melhor. Que aquilo que o Espírito Santo queira fazer na sua vida, você possa dar liberdade para ele. Esse é o passo principal. Aquilo que você deseja que o Espírito Santo faça no seu coração, deixa ele agir, porque o nosso coração, a nossa alma é o que mais importa para Deus, né? Se tiver bem a sua alma, se tiver bem o seu coração, se suas raízes estiverem bem curadas, então você vai crescer, você vai produzir frutos que vão honrar Jesus, que vão glorificar o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Miriam. Eu que agradeço. Por ter inaugurado com chaves de ouro, né, o nosso OmaCast. Esse é apenas o primeiro. Eu já quero convidar todas vocês, mulheres, a ficarem com expectativa. A gente ainda vai fazer outros, o OmaCast como esse. Teremos outras convidadas. Então, fiquem ligados. Você também pode encaminhar esse episódio de hoje para as suas discípulas, para as suas amigas, para que muitas mulheres sejam alcançadas, né, e que sejam abençoadas com tudo que nós ouvimos da nossa pastora. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.